Sim, temos quórum. Primeiro item da pauta. É o item 2, apresentação e discussão da ata da sexta reunião pública da Câmara de Julgamento do dia 10/2/2022. Então, Terezinha, você encaminhou a ata para todos os membros com antecedência. Sim. Alguém pediu alguma alteração, inserção ou modificação de algum assunto? Não. Então, eu entendo que a ata passou e foi lida por todos. Então, em votação. De acordo. De acordo. De acordo. Uma vez votada a ata, vamos consignar que ela foi aprovada à unanimidade dos votos. Próximo item da pauta. Item 3, apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Idalino Serra Hortêncio com pedido, retorno de vista do processo 2021-5005 final. Tá, eu fiz esse relatório até essa noite correndo. Vou até me consignar, o Gilvan, eu tomei por base o seu relatório, tá? Só para eu fiz essa madrugada. Eu fiz aquele pedido lá na Agência de Transporte e eles me responderam, o despacho está aí, falando que não existe linha de Águas Lindas a Porangatu e nem outra linha com esse trecho. Então, pela resposta, quem está em Águas Lindas para Porangatu, eu não desconheço o trajeto. Ou tem que, acredito que vai ter que vir em Goiânia, ou Brasília, Porangatu, ou Brasília, Goiânia, Porangatu. Eu acho que é um sacrifício muito grande para o usuário. E dessa forma, mesmo contrário ao que está no ato legal, que eu respeito a visão, eu tenho uma visão contrária. Então, vou fazer a leitura do relato. Trata do processo do auto de infração 40994, lavrado em nome da empresa Real Maia Transporte Terrestre EEP, com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673 de 2014. A empresa foi autuada no terminal da rodoviária de Iguaçu, segundo o fiscal Juscelino Vaz de Almeida, realizando transporte rodoviário intermunicipal de passageiros entre Águas Lindas de Goiás e Porangatu, utilizando a linha Brasília-Araucárias. Consta dos autos, os termos de declaração firmados pelas passageiras Regiane Rodrigues Montel e Jovenilson Soares, que afirma que o trajeto da viagem tem como origem a cidade de Águas Lindas, de Goiás, e como destino final Porangatu, Goiás. Consta também dos autos os bilhetes das passagens que foram emitidos, cujo trajeto está em desacordo com a viagem efetivamente realizada, Águas Lindas, Porangatu. A empresa foi notificada da forma legal, notificação 655/2011, e a R, datada de 5/1/2022. Notificada apresentou tempestivamente sua defesa e passa a fazer parte integrante do ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório 23/2022, em síntese relatório. Inicialmente, verifica-se que a defesa deixou de atender os requisitos básicos para a sua admissibilidade, no que se refere à correta representação pessoal, e dessa forma não deve ser levado em consideração, pois não foi assinado nos termos que dispõe, no inciso 9 do artigo, no inciso 5 do artigo 6º da Lei 13.800/2001, e inciso 6 do artigo 42 da legislação. Embora a defesa não deva ser conhecida por cautela, passa a analisá-la quanto ao mérito. A empresa, ao ser autuada, utilizava a linha interestadual para realizar transporte rodoviário intermunicipal passageiro Águas Lindas, Goiás, Porangatu. Através do despacho número 118, a Agência de Transporte da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviço Público, em resposta ao questionamento deste relator, contido no despacho 22/2022, informou que atualmente não há nenhuma empresa autorizada pelo GE para operar a linha intermunicipal Águas Lindas, Goiás, Porangatu, bem como nenhuma linha intermunicipal autorizada a possuir esta seção. Dessa forma, o relator entende que o transporte público tem a finalidade de atender as necessidades daqueles que dele usam. Assim como não existe nenhuma empresa autorizada a atender essa linha ou seção, não é justo fazer com que o usuário tenha que utilizar 2 ou 3 outras linhas para fazer o trajeto que o mesmo necessita. Assim, cabe ao poder público resolver as questões de atendimento ao usuário e não criar dificuldades para estes. É importante destacar que compete a GE regular, controlar e fiscalizar o transporte rodoviário de passageiros no estado de Goiás, nos termos que dispõe a Lei 13.569/99 e a Lei 18.673/2014, respectivamente regulamentado pelo Decreto 9533/2019 e Decreto 8444/2015.
considerando que consta dos autos e que existe razão de ordem legal para anular o ato de fração, 40994, pois, se não existe nenhuma empresa autorizada pela GE, agora pegar a linha internacional de gasolina, gás, bem como nenhuma linha internacional autorizada possuir essa seção, e ainda que o usuário não deve ser prejudicado, voto pelo seu cancelado. Este é meu relato. A palavra está aberta aos demais membros. Afinal, nós já tivemos voto nessa situação. Embora as ponderações do Idalino são válidas, são coerentes, mas em função daquilo que dispõe a legislação, que dispõe as normas, eu vou manter meu voto pela manutenção do auto de fração. Ok. Nós estamos faltando 2 votos, que o Gilvan e o André fizeram voto. Eu fiz, então faltamos agora o voto do Dr. Wilton e do Paulo. Sem som. Ok? Paulo quer falar antes ou não? Pode falar, qualquer um dos dois. Sem som, Paulo. Pode falar, mas sem o microfone não tem jeito, né? Porangatu Águas Livres, não existe não tem essa linha, Idalino? Não tem a linha, nem outra que faz os pedaços. Não, mas então... Nesse caso aí, talvez a gente possa sugerir a GR fazer um chamamento das empresas. Mas isso aí já tem muito. Mas tem tempo isso, né? Pois é. Quantos anos essa coisa se O propaga? problema é que isso é impossível fazer agora, André, porque tem uma determinação legal para não mexer em nada no sistema. Não, eu vou acompanhar a divergência aí do Idalino aí, porque só para, né, fazer um movimento, sei lá, dar uma solução para isso aí, né? Eu acompanho o voto aí do Idalino. Você decide, Wilson. Eu analisei bem essa questão e eu tenho por princípio, até pela formação que eu tenho, nunca analisar um fato sem que ele tenha provas documentais e que deixe de atingir o seu verdadeiro objetivo. E o objetivo do transporte é prestar serviço à população. Eu entendo até, Idalino, que essa questão que você levantou, ela tem por analogia um pouco aquela igualdade que eu disse daquela empresa que foi punida porque se negou a ir no terminal onde o fiscal disse que não tinha passageiro e ela mostrou com o documento dela e nós punimos a empresa, entendeu? Não, mas por questão de coerência, eu vou também acompanhar o voto do Idalino, porque eu acho que o verdadeiro papel do sistema de transporte, principalmente da GR, é facilitar e prestar o serviço à altura e de acordo com os desejos da população. Uma vez apresentado o voto de divergência, fica considerado de ato, o processo entrou em pauta e o auto de fração foi cancelado por maioria de votos 3-2. Próximo item da pauta. Item 4. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Paulo Henrique Oliveira Marques. É o processo 2021, final 5422. 54. A palavra está com o membro Paulo Henrique para a leitura do seu relato e voto. Ok, obrigado. Interessado, Expresso Maia Limitada, processo 2021, 00029, 0054, 22. Auto de fração 41.039, dispositivo legal, inciso 24, artigo 11 da resolução 2900 do Conselho de Gestão. Antecipar ou retardar sem justificativa horário de partida da viagem. Trata-se de recurso contra o auto de fração 41.039, lavrado em nome da empresa Expresso Maia Limitada, CNPJ 01.526.219, 1000 de ré 91, com base no inciso
24, o artigo 11 da Resolução 297, antecipar o arrendatário sem justificar o horário de partida da viagem. A empresa Expresso Maia Limitada foi autuada no Terminal Rodoviário de Goiânia pelo fiscal Paulo César. Relatório de fiscalização anexo, porque retardou o horário de partida em mais de 1h30, comprometendo todo o cronograma de viagem referente à linha que liga o município de Goiânia ao município de Doverlândia, Goiás. O veículo objeto auto de fração 4139 é o de placa JRP 0534, conduzido por Enésio Pereira Borges, CPF 760802501-87, CNPJ 56020194, categoria AE. A notificação 723/2021, de 14 de dezembro, da presidência, da SUP, foi encaminhada para a autuada através de AR Correio e foi recebida no dia 20 de 2021, 20 de dezembro de 2021, sendo que a defesa, com argumentos que foi protocolado na da agência reguladora no dia 26 de janeiro de 2022, portanto, se faz intempestiva. Em análise da defesa e documentos apresentados, onde a empresa assim se manifesta. Tem a defesa da empresa. Na completa ausência de meios de prova aptos a comprovar o ilícito supostamente praticado pelo Expresso Maia. Faz referência ao artigo 5º, inciso LV 111 da Constituição Federal, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, presunção da inocência. E o ônus da prova pertence à administração pública, o fato buscado na instrução fique dispensado de demonstração pela parte interessada. Em outras palavras, o particular não precisa demonstrar que é inocente. Algum meio de prova deve ser produzido para que a impugnante possa comprovar que, de fato, os fatos ocorreram conforme descrito nos autos de infração. Autuado no final das alegações... Como é que é? Em síntese, ao relatório. Verifica-se que a defesa não atendeu a requisito básico para sua admissibilidade no que se refere ao prazo para sua apresentação, portanto, intempestiva, mas que, estando nos autos, passa a analisar a manifestação da defesa, em tese, são genéricas e desconexas com os fatos narrados no auto de infração, relatório de fiscalização, pois tão somente mencionam dispositivos imprecisos inerentes à Constituição, doutrina e jurisprudência que entendem ser aplicados ao caso em análise. O motorista da autuada admite que a ocorrência do fato que deu causa ao atraso teria sido ocasionado por pneu furado, ainda na garagem da empresa permissionária, e que o responsável pela troca só chega nas dependências da empresa às 8 horas da manhã. A tese de possível caso fortuito ou força maior não merece guarida, já que a empresa, como prestadora de serviço dessa natureza, sabendo da referida falha mecânica, tem tem de substituir o veículo para cumprimento do horário pré-estabelecido no quadro de horários. Verifica-se que o auto de infração 41.039 foi lavrado conforme os requisitos formais, materiais necessários ao ato administrativo, não constatando nenhum erro que possa invalidá-lo ou anulá-lo, e considerando que os atos praticados pelo agente fiscal no exercício de suas atividades fiscalizatórias têm presunção de veracidade. Destaco que compete à GE regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário de transporte de passageiros nos termos da Lei 13.569 e do Decreto 9.533 de outubro de 2019, bem como da Lei 18.673 de 21 de novembro de 2014 e do artigo 2º do Decreto 8.444 de 1º de setembro de 2015. Tendo por concluída a análise das peças do auto, apresento
o seguinte voto: considerando que consta dos autos e que não existe razões de ordem legal para anular o auto de infração 41.039, pois, ao ser lavrado, atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção do auto de infração. Esse é o meu voto. Uma vez lido o relato e voto do membro Paulo, a palavra está aberta aos demais membros. Proferir o meu voto. A palavra está com o Gilvan para a leitura do seu voto. Interessado Expresso Maia Limitada, processo 2021, final 5422, auto de infração 41039. Trata o processo do auto de infração número 41039, lavrado em nome da empresa Expresso Maia Limitada, com base no inciso 24 do artigo 11 da Resolução 297/2007-CX. A empresa foi autuada por retardar em mais de 1h30 o início da viagem no trajeto Goiânia da Uberlândia, com partida do terminal rodoviário de passageiros de Goiânia. De consequência, todo o trajeto da viagem, no quesito horário, ficou totalmente comprometido. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 723 de 2021 e AR recebida em 20 de 12 de 2021. Notificada, apresentou intempestivamente a sua defesa em 26 de 1 de 2022, que passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 25/2022. Em síntese, o relatório. Inicialmente, verifica-se que a defesa não atende ao requisito básico para a sua admissibilidade, no que se refere ao prazo para a sua apresentação, pois foi notificado na forma legal em 20 de 12 de 2021 e protocolou a sua defesa em 26 de 1 de 2022, portanto, intempestivamente, e desta forma não deve ser conhecida. Embora a defesa não deva ser conhecida, por cautela, passo a analisar a quanto ao mérito e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. Em sua defesa, a empresa Expresso Maia Limitada, em momento algum, questionou de forma objetiva e direta o real motivo da autuação, ou mesmo apresentou documentação que pudesse validar o auto de infração número 41039. O ato infracional está caracterizado nos autos, ou seja, o retardamento do início da viagem, e a empresa não contestou tal fato, mas tão somente o seu motorista informou que o atraso se deu em decorrência de um pneu furado e o funcionário responsável pela troca inicia o seu período de trabalho a partir das 8 horas. A justificativa apresentada não tem vazamento para anular o auto de infração e ou mesmo ser admitida como razoável. Quanto ao auto de infração número 41039, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 41039, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, o agravante que sua defesa não deve ser conhecida, em razão de sua intempestividade, voto pela sua manutenção. Desculpe, Gilvan, mas meu telefone está caindo. Uma vez lido o relato Desculpe, já encerrou. O membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Sem nenhuma marcação, em votação. Voto com o relator. Wilson? Eu vou votar com o relator, porque se nós invertermos a situação, fosse o usuário que chegasse atrasado, ele seria punido com a perda da viagem, né? Então, os argumentos apresentados pela empresa realmente são esdrúxulos por excelência. Eu voto com o relator. Dessa forma, fica consignado em ato que o processo entrou em votação e pela unanimidade de voto, com o voto do relator. Próximo item da pauta. Item 5. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator André Luiz de Freitas. É o processo 2021-5037. A palavra está com o membro André para leitura do seu relato e voto.
Relatório 26 de 2022. Interessado Real Maia Transportes Terrestres Limitada. Processo 2021, final 5037. Número do auto 40998, de 24/11/2021. Dispositivo legal, Lei 18.673, 2014, artigo 6º, inciso 2º. Prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. Defesa tempestiva, protocolada em 19/1/22. Relatório. Trata o processo do auto de infração 40998, lavrado em nome da empresa Real Maia Transportes Terrestres Limitada, com base no inciso 2, artigo 6º da Lei 18.673 de 2014. Consta dos autos que, em fiscalização realizada no TRP do município de Goiânia, foi abordado o veículo de placa QWB 0I59, conduzido pelo senhor José Pereira de Aguiar, a serviço da empresa Real Maia Transportes Terrestres Limitada, onde se verificou que a empresa estaria utilizando a linha federal Aparecida de Goiânia, Goiás, a Novo Acordo, Tocantins, para realizar o transporte intermunicipal de passageiros entre os municípios de Goiânia, Goiás, a São Miguel do Araguaia, Goiás, sem a devida autorização. Consta dos autos que foram identificados 4 passageiros que viajariam no itinerário intermunicipal e, para comprovação, foram registradas as cópias das passagens, os respectivos documentos de identificação pessoal e os termos de declarações das passageiras Néssima Valéria da Silva, Querusa da Silva Aguiar, Maria Santos Oliveira e Ícaro Oliveira Guzmão Neres, nos quais eles declaram como trecho de suas viagens com origem em Goiânia, Goiás, a São Miguel do Araguaia, Goiás. Consta ainda dos autos a identificação e número da carteira de motorista em nome de José Pereira de Aguiar, o certificado de registro e licenciamento do veículo e a imagem frontal do mesmo com a identificação da placa. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 670, em 29/11/21, e anexo AR recebido em 5/1/22. Notificada na forma legal em 5/1/22, a empresa apresentou tempestivamente a sua defesa em 19/1/22, que passa a fazer parte integrante deste ato. Alega em resumo em sua defesa alguns pontos relevantes que abaixo apresentamos. Inicialmente faz um relato da autuação em que destaca alguns pontos. Que a manifestante jamais pautou sua atividade pelo descumprimento das normas, sendo assim, não deve prosperar o auto de infração e que possui o termo de autorização de serviços regulares e licença operacional concedidas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. Alega também, citando o artigo 40 do Decreto 2521 de 98, que transcreve que é permitido o embarque e o desembarque de passageiros nos terminais das linhas em seus respectivos pontos de seção ou nos pontos de parada. Diz ainda que, conforme normativo, é conferida permissão de parada em TRPs da linha interestadual autorizada para embarque e desembarque de passageiros e encomendas, o que não caracteriza o transporte regular citado. 4. Cita ainda o artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso 15º, entre aspas, é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. E finaliza sua defesa, vale citar que é a cópia da defesa usada no processo anterior, de número 2021, final 5005. Requerendo que a AGR reconheça a insubsistência e extinção do auto de infração 40998 em epígrafe.
determinando desta forma o cancelamento da autuação com consequente arquivamento e baixa do processo. Fundamentação e voto. Inicialmente, verifica-se que a defesa atende a requisito básico para sua admissibilidade no que se refere ao prazo para sua apresentação, pois foi notificada na forma legal em 29/11/21 e anexo a R, recebido em 5/1/22 e protocolou sua defesa em 19/1/22, portanto, tempestivamente, e desta forma está caracterizado. Defesa conhecida e, portanto, passo a analisá-la quanto ao contraditório e seu mérito. Está claramente caracterizado nos autos que a empresa realizou o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no trajeto Goiânia-Goiás a São Miguel do Araguaia, Goiás. Emitindo os bilhetes de passagens, constando como localidade de origem e de desembarque a linha Novo Acordo Tocantins, a Aparecida de Goiânia. As alegações e justificativas apresentadas a título de defesa carecem de sustentação legal para invalidar o auto de infração 40998, pois nos autos constam as passagens, documentação, declarações e qualificações dos referidos passageiros. 5. É vedado realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros sem a regular concessão, permissão ou autorização nos termos do inciso 2, artigo 6º da Lei 18.673/2014. 6. É importante destacar que compete à AGR regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, nos termos do inciso 3 do parágrafo 2 do artigo 1º da Lei número 13.569, de 27 de dezembro de 99, e do inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 1º do Decreto 9533, de 9 de outubro de 2019, bem como do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673, de 21 de novembro de 2014, e do artigo 2º do Decreto 8444, de 1º de setembro de 2015. Quanto ao auto de infração 40998, o mesmo foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 40998, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais, e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. Uma vez lido o relato e voto do membro André, a palavra está aberta aos demais membros. Vou proferir o meu voto. A palavra está com o membro Gilvan para a leitura do seu voto. Interessado, Real Maia Transporte Terrestre Velho, processo 2021, final 5037, auto de infração 40998, de 24/11/2021, inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673, de 2014. Trata o processo do auto de infração número 40998, lavrado em nome da empresa Real Maia Transporte Terrestre LPP, com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei número 18.673/2014, consoante se vê no campo infração, ou seja, prestar o serviço intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. No campo da descrição da infração, no auto de infração número 40998, o fiscal consignou o seguinte, abre aspas, a empresa detentora de autorização para executar a linha AP, Aparecida de Goiânia, Novo Acordo, Tocantins, realiza a comercialização de passagens no itinerário de Goiânia a São Miguel do Araguaia, sem a devida autorização. Foram identificados 4 passageiros que viajaram no itinerário introdução e para comprovação de suas passagens foram registradas, bem como lavrado o termo de declaração que todos recusaram assinar. Os termos de declaração para mim são inexistentes, pois não consta a assinatura das pessoas ali identificadas. Consta dos autos o despacho número 592/2021, que visa corrigir a razão social da empresa que foi autuada.
A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 670/2021, e a AR recebida em 5/1/2022. Notificada apresentou tempestivamente a sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 26/2022. Em síntese, é o relatório. Inicialmente, verifica-se que a defesa deixou de atender requisito básico para sua admissibilidade no que se refere à correta representação processual e, desta forma, não deve ser levada em consideração, pois não foi assinada nos termos que dispõe o inciso 5 do artigo 6º da Lei nº 3.800/2001 e inciso 6º do artigo 32 da Resolução 297/2007 CG. Embora a defesa não deva ser conhecida, por cautela passo a analisar quanto ao mérito o que consta dos autos, em decorrência de que, no meu entendimento, o auto de infração número 40998 apresenta vício insanável, pois, 1. No campo infração, a infração foi tipificada nos termos do inciso 2 do artigo 6º da Lei nº 18.673/2014, ou seja, prestar o serviço intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. 2. No campo de descrição, o ato está caracterizado como venda de passagem, sem autorização da seguinte forma, abre aspas, a empresa detentora de autorização para executar a linha Aparecida de Goiânia no Acordo Tocantins, realiza comercialização de passagens no itinerário Goiânia-São Miguel do Araguaia sem a devida autorização. Fecha aspas, eu grifei. Assim, entendo que não existe a conduta infracional caracterizada pelo fiscal Marcos Henrique Moreira no auto de infração número 40998. Esta decisão é amparada no que dispõe o artigo 53 da Lei Estadual nº 3.800/2001, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado de Goiás, em consonância com as súmulas 346 e 473 do STF, que preceituam que, abre aspas, a administração pública pode anular seus próprios atos quando há atos de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, fecha aspas. Este entendimento, se for referendado pelo plenário da Câmara de Julgamento, deverá ser submetido ao reexame do Conselho Regulador, nos termos que dispõe o parágrafo 8º do artigo 19 da Lei nº 3.569 de 1999 e o artigo 34 do Decreto 9.533 de 2015. Voto. Considerando que consta dos autos e que existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 40998, pois ao ser lavrado não atendeu às formalidades legais, em decorrência de que, no meu entendimento, o auto de infração apresenta vício insanável, voto pela sua anulação, observando o que dispõe o parágrafo 8º do artigo 19 da Lei 3.569 de 1999 e o artigo 34 do Decreto 9.533 de 2015. Uma vez lido o relato e voto do membro Gilvan, que abriu uma corrente contrária do relator do processo, a palavra está aberta aos demais membros. Só uma observação, o Marcos Henrique, esse fiscal, eu não estou lembrado dele. Aí, consultando aqui no site aqui, ele é assistente de regulação e fiscalização QT, PCR, CLT. Sem problema, ele pode atuar como fiscal, esse Marcos Henrique? Eu não estou lembrado do Marcos Henrique. Ele é antigo, Paulo. É dos antigos, né? Não, é só isso mesmo, eu não estava lembrado do Marcos aqui. Eu acho que gostaria de falar. Ok, está a palavra mesmo, André. O Gilvan alega aí que as declarações não foram assinadas. Já houve, em outras ocasiões também, processos que eu relatei, declarações que não foram assinadas. E eu acho que a fé pública do fiscal tem que ser levada em consideração. Eu imagino que não tem nenhum fiscal assim, que esteja querendo prejudicar alguma empresa, assim, eu imagino. Mas, nesse caso aí, eu levei em conta o que o fiscal disse.
E também, Gilvan, eu não entendi muito bem a diferença quando você coloca no item descrição aí a questão da comercialização. Para ter uma passagem, tem que ter uma comercialização. Uma distinção de você se permitir comercializar a passagem e você executar o serviço. Ele, lá em cima, na tipificação, ele pôs que reservou o serviço. Aqui embaixo, ele pôs venda de passagem. São coisas distintas. Inclusive, a venda de passagem tem um capítulo próprio que regula. Este é o meu entendimento. Alguém mais tem alguma Não, eu só acho que essa presunção de veracidade por parte do agente público, ela não é absoluta, ela é relativa. Eu acho que estava nada, ele também dá um vistinho aí, ele que talvez não queresse identificar o passageiro, dá um visto, qualquer coisa assim, né? Ale, só queria complementar um pouco o que o André colocou aí, porque eu estava consultando aqui os autos, a questão da falta de assinatura do passageiro, está lá escrito pelo fiscal, ele consignou isso, que a pessoa se recusou a assinar. Aí está nos autos isso. Tá? Outra questão também, que eu não vou no mesmo diapasão aí do André, a descrição, quando se consta lá nos autos, é um elemento complementar para configurar a operação irregular da empresa. Aliás, eu estou com um processo quase que identicamente a esse, tá? Apenas que não houve essa alteração na descrição que o João apontou no processo dele. Tá? Eu vou ler logo em seguida a minha. Mas eu entendo que a descrição é um elemento complementar que tenta caracterizar e materializar, consolidar o ato infracional cometido pela empresa. Ok, eu acho que todos já posicionaram e nós temos duas vertentes. Eu vou só me posicionar da seguinte forma. Sobre a questão dos termos de declaração, que a gente, desde que nós iniciamos, ele se tornou um documento que venha trazer provas. Eu tenho que o fiscal não tem fé pública absoluta. Eu tenho. Se recusou, eu deveria buscar uma testemunha para comprovar. Como testemunha, se recusou. Isso é normal. Se você faz a notificação judicial, isso acontece, pega uma testemunha, não tem problema nenhum. É só para fortificar o documento dele. Em função dele escrever recusou-se, ele fica muito frágil. Eu não entendo dessa forma. Então, eu acho que o que fragilizou a minha visão, respeito à visão de todos, o que fragilizou para mim foi esse termo de declaração, simplesmente recusou-se. Eu acho que ele não conseguiu concretizar a infração. Outra questão da descrição lá, eu fiz uma interpretação um pouco diferente da do Gilvan, mas é respeito. Porque o que eu entendi é o seguinte, que ele estava fazendo um trecho interno do Estado, mas ele era detentor de uma autorização federal, que saía de Aparecida até o Tocantins. E ele estava exercendo um trecho interno. E eu sempre bati isso, eu entendo que seria real, mas como o grupo já entendeu que não aceita, mas o termo de declaração para mim é muito forte, eu acho que o termo de declaração sem assinatura ou recusou-se para mim é a mesma coisa. Então, se eu não tenho assinatura ou recusou-se, ele tem que, se não tem assinatura, se recusou, ele tem que pegar uma testemunha e falar, você podia testemunhar que ele recusou? Simplesmente isso, é uma forma de falar, porque ninguém é obrigado a assinar esse termo de declaração, não. Ninguém é obrigado. Complementando essa colocação sua aí, a legislação não prevê a figura de uma pessoa. Ela prevê que no momento em que alguém se recusa, o fiscal tem que consignar. Essa figura de testemunha externa não existe na norma. Só para deixar isso claro. Não existe simplesmente ele recusar também, não. E outra, ninguém é obrigado a assinar um termo de declaração. E outra, ninguém é obrigado a entregar nem o bilhete de passagem para o fiscal, nem a identidade. Se chegar assim, quando meu cara fala, meu senhor, eu estou fazendo o meu trabalho, estou sendo transportado e não vou lhe entregar documento meu. Pronto. Ele não tem poder de polícia para me prender. Estou te dizendo o que eu penso. Entendeu? Então, o que ficou falho... Ou a empresa que é obrigada a entregar a segunda via. O passageiro... Isso, a empresa é, porque ela é regulada. O passageiro, não. Então, eu falo, não vou lhe entregar. Entendeu?
Só reforçando aqui, está juntado aqui os bilhetes de passagem, viu? Eu sei, eu não falei nada contrário, mas você sabe que eu sou contra isso, esse tipo de coisa, né? A minha visão peculiar, eu sou o seguinte: se eu tenho uma linha, eu posso, a não ser que lá no. Vou dar um exemplo para você, o que eu penso. Agora, fora do contexto. Se eu tenho uma linha aqui, dá um exemplo, do Porto Alegre a Fortaleza, e lá está consignado todos os pontos de parada, eu entendo naqueles pontos de parada para entrar e descer passageiro. Eu entendo assim. Agora, se ele pagar em pontos que não está consignado na autorização dele, aí ele está cometendo infração. Mas tudo bem, vamos lá. Em votação. Eu penso aí também, o fato aí dele escrever lá recusou, nada, não tem validade. Branco ou recusou é a mesma coisa. Agora, o fato de um terceiro ter dado a ciência, tá, um ok ali, dá mais consistência ao termo, né? Veja que o fiscal aqui, viu, dos autos, ele anexou até a foto da pessoa que se recusou. Mas não quer dizer nada, você pode pôr qualquer foto aí. Assim, então é melhor tirar isso da legislação. Então, vamos tirar mais duas, Will. Se a pessoa foi autografada e ele não tiver autorização para colocar ele num ato público, ele pode tomar um processo, sabe? É problema. Ali, daqui a pouco. Elementos de prova, né? Nós vamos ter que exigir firma reconhecida. Não, eu acho que não. Não chega, isso aí é uma visão. É uma visão. E respeita a visão ali. Alguém quer comentar mais alguma coisa ou podemos entrar em votação? Pode entrar em votação. Em votação, eu tenho duas linhas definidas. Uma que trouxe o mesmo André, pela manutenção do auto-fração, e um trouxe o mesmo Gilvan, pela cancelamento da anulação do auto-fração. Os demais podem votar. Eu acompanho a divergência do Dr. Gilvan, pela anulação do auto. Eu acompanho o André. Então, vamos continuar, eu vou dar meu voto, eu vou pela anulação da auto-fração, porque esses termos de declaração dessa forma recusou-se e eu não dou guarita legal para ele. Então, Terezinha, conseguindo que o processo entrou em pauta, foi julgado, e pela anulação do auto-fração, por maioria de voto 3-2. Próximo item da pauta. É o item 6, apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Wilson Costa Ferreira. É o processo 2021, final 5228. O próximo. A palavra está com o membro Wilson para a leitura do seu relato e voto. Meu relatório de número 27 desse ano. A parte interessada é a Real Maia Transportes Terrestres. O auto, a infração cometida pela empresa é prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. Está previsto no inciso 2º do artigo 6º da Lei 18.673, de 14. Dos fatos. Versam os autos sobre o auto de infração 41.023, lavrado em 2/12/2021, em desfavor da empresa Real Maia Transportes Terrestres, CNPJ 01-945-637/1000 de ré, final 13, imputando a mesma infração capulada no inciso 2º do artigo 6º da Lei 18.673/14, a qual dispõe sobre prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. O setor de fiscalização do órgão regulador registrou que a empresa em comento, abre aspas, está utilizando linha federal Aparecida de Goiânia, Goiás, a novo acordo no Tocantins, para realizar o transporte intermunicipal de passageiros entre os municípios de Goiânia a São Miguel do Araguaia, não sendo a empresa concessionária para a operação no estado de Goiás. Fecha aspas. Na operação, constatou-se que a empresa utilizava o veículo ônibus placa QWDOH39, marca Scania, com capacidade para 63 passageiros, CRV inativo e registrado no estado do Tocantins. O veículo estava sendo dirigido pelo senhor Paulo Pedro de Brito, portador da CNH
256-1460, categoria AD, e CPF 912-072-231, final 15. No bojo do relatório circunstanciado, o agente fiscal Juscelino Vaz de Almeida acrescenta que a operação de abordagem ocorreu no município de Goiás, no posto da Polícia Rodoviária Federal. Faz juntar aos autos o termo de declaração subscrito pela senhora Carmozina Ribeiro de Freitas, RG 830-815, segunda via, expedido pela Secretaria Pública do Estado de Goiás, declarando que na data de 2/12/2021 realizava viagem no veículo placa QWDOH39 da empresa Real Maia Transporte Terrestres, tendo como origem Goiânia, Goiás, e destino município de São José do Araguaia, Goiás, mediante pagamento da importância de R$ 65,76. Apensa também aos autos fotos identificando a placa do veículo, RG da declarante, bilhete de passagem eletrônico constando como origem Goiânia e destino Araguaçu, linha Novo Acordo, Aparecida de Goiânia, CNH do motorista e certificado de registro e licenciamento do veículo no Detran de Tocantins, na categoria aluguel. A coordenação de fiscalização de transporte da AGR, manifestando-se nos autos, anexo ao despacho número 637/2021, CFT 060097, datado de 6/12/2021, no qual, em seu bojo, fazendo referência ao parecer GEJUR, número 46/2018, de 29/6/2018, informa que ficou caracterizada a reincidência específica para a empresa Real Maia Transporte Terrestre Limitada, CNPJ, a qual já identifiquei, tendo em vista que já foi notificada anteriormente pela mesma infração da Lei 18.673 de 14, nos últimos 12 meses, contados a partir do dia 2/12/2021. Por fim, é a sumarização dos fatos. Da defesa da autuada. A autuada, uma vez notificada, manifesta-se no processo apresentando sua defesa, firmando ter recebido a notificação de autuação 702/21, na data de 6/1/2022, sendo o prazo final em 20/1/2022, motivo pelo qual a entende tempestiva. Assevera que dentre os mais de 20 linhas interestaduais e municipais que opera, encontra-se a linha Goiânia-Goiás a Novo Acordo Tocantins, com passagem no município de São Miguel do Araguaia, Goiás, que atende aos usuários do transporte rodoviário da linha estadual dos municípios goianos e tocantinenses. Assim, possui seções que se extraem do quadro de tarifas da ANTT. Entende que São Miguel do Araguaia é uma seção da linha, já que o destino era a cidade de Novo Acordo Tocantins, o que é permitido à notificada adentrar nos terminais da cidade para embarque e desembarque de passageiros. A corroborar seu argumento, cito o artigo 40 do Decreto-Lei 25/21 de 98, a seguir transcrito. Artigo 40. É permitido o embarque e desembarque de passageiro nos terminais das linhas, em seu respectivo ponto de seção ou nos pontos de parada. Com base no normativo mencionado, entende a autuada de ter permissão para realizar o desembarque e embarque de passageiros e encomendas, o que não caracteriza transporte irregular intermunicipal de passageiros. Além do que, não há qualquer irregularidade na venda de bilhetes de passagens. Conclusivamente, postula ou não o acatamento do auto de infração e o seu arquivamento. Sumariamente, é a defesa da autuada. Da fundamentação em voto. A empresa em comento foi notificada na forma legal, conforme se depreende da notificação 702/2021, SUP 06094, e a R recebida em 5/1/2022, e não em 6/1/22, como a mesma declara. A notificada protocolou defesa na GR na data de 18/1/22, sendo, portanto, tempestiva para os fins a que se destina. Assim entendido, conheço da defesa por quanto presente os requisitos de sua admissibilidade. Todavia,
entendo-a vazia e desprovido de qualquer fundamentação que sustente o que nela se pleiteia. A autuada, ao ser abordada pela fiscalização da GR, no posto da Polícia Federal, constatou a venda de bilhetes de passagem em Goiânia, a senhora Carmozina Ribeiro de Freitas, RG 830815, com destino ao município de São Miguel do Araguaia, mediante pagamento da importância de R$ 65,76. Assim, o fazendo, incorreu na infração prevista no inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673, de 14, prestar serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. No tocante à legislação citada pela empresa, tem-se que a mesma não se aplica no caso em questão, pois refere-se ao embarque e desembarque de passageiro, excluída a venda de passagens. Convém frisar que, em ambas situações, a operação sujeita-se às normas previstas na Lei 18.673/14, em seu artigo 2º, parágrafo 3º, que impõe às empresas prestadoras de serviço de transporte rodoviário de passageiro de caráter interestadual e internacional, quando utilizarem terminais rodoviários no estado de Goiás, o cumprimento das normas locais a eles pertinentes, nos termos do parágrafo 4º do artigo 150 da Constituição Federal. Ao efetivar a venda de passagem no terminal da malha de serviço intermunicipal de passageiros com origem e destino no estado de Goiás, a empresa Real Maia Transportes Terrestres assumiu a condição de prestadora de serviço sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização, conforme exige a legislação vigente. Decorre daí a lavratura do auto de infração em seu desfavor. A corroborar tal entendimento, a coordenação de cadastro constatou que a empresa em comento não possui registro cadastral junto ao órgão regulador, controlador e fiscalizador do transporte intermunicipal de passageiros no estado de Goiás, a GR. A título de informação, a requerente encontra-se cadastrada na Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, em linha com origem em Aparecida de Goiânia e destino Novo Acordo, no estado do Tocantins. Da análise dos autos e considerando que, autuado em momento algum de sua defesa, questionou ou apresentou de forma clara e objetiva sólidos argumentos capazes de invalidar o auto de infração 41023, que o auto infracional indubitavelmente encontra-se caracterizado e efetivamente comprovado com provas robustas nos autos, que compete ao GR regular, controlar e fiscalizar o Serviço de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Goiás, nos termos do inciso 3º, do parágrafo 2º, do artigo 1º da Lei 13.569, de 27.299, e do inciso 2º, parágrafo 4º, do artigo 1º do Decreto 9.533, de 9/10/2019, bem como do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673, de 21/11/2014, e do artigo 2º do Decreto 8.844, de 1/9/2015, voto, considerando que consta nos autos que não existe razão de ordem legal para acatar o pleito de anulação e arquivamento do auto de infração 41023, lavrado na forma legal em desfavor da empresa Real Maia Transporte Terrestres, voto pela sua manutenção. Uma vez lido, relato e voto do membro Wilson, a palavra está aberta aos demais membros. Eu quero proferir o meu voto com observação que eu não coloquei ele ainda no processo, porque o relator, eu só posso colocar depois do voto do relator, e isso foi feito, o Wilson fez agora, depois do trabalho dele, já mais ou menos em torno de 11 e pouquinho. Se for de acordo, eu vou ler o meu voto, que é também pela manutenção do auto, e colocá-lo no processo. Perfeito? Uma vez pedido leitura de voto, a palavra está com o membro Gilvan, para leitura do seu voto. Você poderia colocar para a gente acompanhar ele, ou Gilvan? Ou você não tem condição de colocar? Tem. Basicamente, é isso que o Wilson falou. É bem simples. Tá bom, sem problema. Vou ler aqui, bem simples. Tá bom. Processo número 2021, 5228, número do auto 41023, empresa Real Maia Transporte Terrestre Ireli. Trata o processo do auto de infração número 41023, lavrado em nome da empresa Real Maia Transporte Terrestre Ireli Limitada,
com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673/2014. A empresa foi autuada no município de Goiás, no posto rodoviário da Polícia Rodoviária Estadual, segundo o fiscal Vicente Bela de Almeida, realizando o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros entre Goiânia, Goiás e São Miguel do Araguaia, Goiás, utilizando a linha interestadual de Aparecida de Goiânia, Goiás, a Novo Acordo Tocantins. Consta dos autos o termo de declaração firmado pela passageira Carmozina Ribeiro de Freitas, em que afirma que o trajeto da viagem tem como origem a cidade de Goiânia, Goiás, e como destino a cidade de São Miguel do Araguaia, Goiás. Consta também dos autos o bilhete de passagem que foi emitido, cujo trajeto está em desacordo com a viagem efetivamente realizada, Goiânia-São Miguel do Araguaia. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 702/2021, IAR, datado de 5/1/2022. Notificada, apresentou tempestivamente sua defesa, que passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório, em síntese, relatório. O relatório é o 27. Inicialmente, verifica-se que a defesa deixou de atender a requisito básico para sua admissibilidade, no que se refere à correta representação processual, e desta forma não ser levada em consideração, pois não foi assinada, nos termos que dispõe o inciso 5 do artigo 6º da Lei 13.800, de 2001, e o inciso 6º do artigo 32 da Resolução número 2007/2007 CG. Embora a defesa não deva ser conhecida, por cautela, passo a analisá-la quanto ao mérito, entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação, pois 1. A ANTT não tem competência legal para autorizar o transporte rodoviário em termos de passageiros no estado de Goiás, bem como a venda de passagem para o trajeto em que a viagem foi realizada, Goiânia, Goiás, São Miguel do Araguaia. A utilização dos terminais rodoviários de passageiros do estado de Goiás para as linhas do transporte regular, seja intermunicipal, interestadual ou internacional de passageiros, depende da autorização expressa da GR e os pedidos devem obedecer ao que dispõe a Resolução número normativa 018/2014 CR. Isso também está em conformidade com a Constituição do Estado de Goiás, como o Wilson frisou. 2. A infração está caracterizada e efetivamente comprovada nos autos, conforme se vê nos termos de declaração firmado pela passageira Carmozina Ribeiro de Freitas, em que afirma que o trajeto da viagem tem como origem a cidade de Goiânia, Goiás, e como destino a cidade de São Miguel do Araguaia, Goiás. A empresa, ao ser autuada, realizava uma linha interestadual para realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no trajeto Goiânia, Goiás, a São Miguel do Araguaia, Goiás. É vedado realizar o transporte intermunicipal de passageiros sem a devida concessão, permissão ou autorização, nos termos que dispõe o inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673/2014. É importante destacar que compete à GR regular, controlar e fiscalizar o transporte rodoviário de passageiros do Estado de Goiás, nos termos que dispõe a Lei 13.569 de 1999 e a Lei 18.673/2014, respectivamente regulamentada pelo Decreto número 9.533/2019 e Decreto 8.444/2015. Quanto ao auto de infração, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 41.023, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desse constituído, com agravante que sua defesa é não conhecida, pois não foi assinada na forma legal, voto pela sua manutenção. Uma vez lido o relato e voto do membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Como não estou vendo nenhuma manifestação, eu vou colocar uma pequena manifestação. Neste processo, a gente vê que no título, no título da passagem, a passagem é Goiânia, Araguaçu, Tocantins. E aí vem o termo de declaração confrontando essa informação, falando que é Goiânia, São Miguel do Araguaia. Mesmo contrário, a minha visão é outra, mas respeitando o que a Câmara já entendeu, que quando for interno, ela está infringindo, essa informação diverge da outra, Wilson. Porque lá ele tinha um ticket, mas não tinha a prova para combater. E o fiscal não tem como falar que fulano viajou nesse trecho, só o próprio passageiro. E aqui a passageira assinou o termo de declaração, declarando, não, o TIC
está de Goiânia a Araguaçu, mas a minha viagem foi de Goiânia a São Miguel do Araguaia. Aí confrontou. Quando se recusa ou fica em branco, é por isso que eu deixei bem claro naquela posição que eu não ia acatar os termos de declaração com recusa-se, porque o fiscal não pode declarar. Quem declara é o passageiro. Se o passageiro não declara, entende-se que o ticket está correto também. A palavra está aberta a todos, não entraremos em votação. Concordo com sua observação aí. Hã? Não, concordo, faço as tuas palavras nas minhas aí, na íntegra. Né? Eu discordo da sua forma, mas respeito a sua forma de pensar. Porque a legislação só exige o registro da recusa, a posição, o registro, né, é por parte do motorista. Não existe outra figura, testemunho, papai do céu. Não é isso não, Wilson. É o seguinte, eu estou falando o seguinte, o TIC fala assim, Goiânia, Araguaçu. Quem pode declarar? Declarar é termo de declaração. Isso aí é uma ação individual da pessoa. O fiscal não pode me obrigar a declarar. Ele pode recusar se eu fosse notificado, aí ele pode escrever que recusou a notificação, se ele fosse citado, mas ele não pode querer fazer o passageiro assinar um termo de declaração que é intrínseco ao passageiro. Mas ele teve outras provas complementares aí. É um auto espontâneo, né, Idalino? É um auto espontâneo. Agora, vem cá. A prova que está lá é o ticket. E o ticket está falando que a viagem é federal. E o passageiro não teve provas. Então, se eu não tenho provas, aquilo é a verdade. Por isso que eu falei que o termo de declaração, ele vem corroborar para combater as informações dadas pela empresa. Se o passageiro não der essa informação, que é pessoal dele, ele não tem obrigatoriedade de fazer, aí... Entendeu? Porque o fiscal, na minha visão... É bom, viu? É bom que as empresas não escutem esses nossos áudios aqui, porque qualquer passageiro que eles queiram atender, como a gente acha que tem que atender, eles vão dizer, olha, eu te vendo, te cobro o percurso que você vai descer, mas eu vou pôr o percurso que é o oficial, porque senão eu vou ser punido. Entendeu? Tudo bem, mas na minha visão é diferente. Na minha visão eu expliquei. Rede federal, ela é rede federal. Ela, nos pontos de parada, ela pode pegar e pode descer. Na minha visão, e respeita demais. Mas eu só queria colocar... Mas a legislação não permite isso, né? Eu acho que não é nem uma questão de legislação, mais de prova, é a consistência da prova. E tanto assinado pelo usuário, ele tem uma consistência, ele se torna muito mais robusto. Mas então a presença do fiscal vai se tornar inútil. Então, o fiscal tem que provar também, ela não é absoluto isso aí, gente. Como vocês falaram, ele não tem fé pública total, mas tem fé pública. Tem fé pública, sim. Não, mas a fé pública tem que ser... A fé pública tem que ser corroborada por provas. Olha, não existe... Tem que ter prova, mas tem que parcial. Não existe fé pública parcial, isso não existe. Ou tem fé pública. Não, é a mesma coisa a pessoa. Quer dizer que se um policial falar que eu sou ladrão, eu sou ladrão. Não, vamos dar um exemplo aqui de cocaína. Você quer provar que você não é. Tem que mandar para perícia para dizer quem que é aquele pó lá, se aquilo é tal, quem que é aquilo. Não é porque o cara está afirmando que é isso. É prova, tem que ter consistência. Mas eu acho que então tá bom, gente. Vamos em votação. Nós temos, então... Mas essa discussão é prazerosa. Mas essa discussão ela não vai inserir nesse processo. É só para questão até mesmo de cada um se expor. Porque eu estou vendo que tem 2 votos na mesma linha pela manutenção. Tem votação? Votação? Não, eu voto com o professor Wilson aí, né? Eu voto com o professor Wilson. Terezinha, então, conseguindo em ato que o processo entrou em pauta, votou. Diferentemente do passado, que teve situações diferentes, esse foi pela manutenção à unanimidade dos votos. Próximo item da pauta. Encerramento. Gente, então eu agradeço vocês, sob a graça do nosso grande arquiteto Nércio, tivemos a reunião, acho que profícua, gostosa, e que não esqueçam de assinar a ata, nem a lista de presença lá no processo 175, e que semana que vem estaremos aí de novo, se assim Deus quiser. Muito obrigado a todos. Obrigado. Abraço a todos. Obrigado. Abraço a todos. Semana a todos.